O Corinthians está sob novo presidente e, como toda virada de mandato, sempre há especulações de contratações. Mas o que é mais comentado é os rombos que ficam nos cofres dos clubes e se tem dinheiro suficiente para novas contratações. Mas talvez, se o Corinthians tivesse arriscado mais em algumas de suas promessas, não teria tantos problemas financeiros, não é? Pois muitas dessas promessas se tornaram grandes estrelas do futebol e hoje valem muito dinheiro. Primeiro temos um jogador que muitos consideram um dos maiores zagueiros do mundo. Marquinhos começou sua carreira no juvenil do Corinthians com participações por todas as seleções de base do Brasil. Durante o Campeonato Brasileiro de 2011, foi promovido pelo técnico Tite, participando do elenco pentacampeão em 2011. Mas muitos acharam que ele ainda não estava preparado, então ele voltou ao juvenil para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde foi um dos destaques da competição e ajudou o Timão a ser campeão. Depois da conquista, retornou ao time principal e participou do elenco campeão da Libertadores de 2012. Com um futuro promissor e atuações sólidas pelo Corinthians e pela seleção de base do Brasil, o jovem zagueiro foi vendido para a Roma no início de 2013. Comprado pelo clube italiano por apenas 8,2 milhões de reais, o jogador se adaptou rapidamente e se tornou um titular indiscutível e a revelação do campeonato. Apenas 6 meses depois de chegar na Europa, o jogador foi vendido por incríveis 32 milhões de euros para o Paris Saint-Germain. O gigante europeu continuou as boas atuações, foi convocado pela seleção brasileira principal e se tornou um dos principais zagueiros do futebol europeu, com apenas 20 anos. E o resto é história, né? A gente já sabe quanto Marquinhos já conquistou na carreira e quanto o Corinthians perdeu se tivesse segurado ele um pouquinho mais no elenco, né? Já o William saiu em situação muito mais complicada. Em 2006, o William foi efetivado para o time principal do Timão. Em sua primeira temporada entre os profissionais, foram apenas 5 jogos oficiais disputados e nenhum gol marcado. A ascensão do meia viria no ano seguinte, 2007. O William recebeu a camisa 10 do Corinthians e assumiu a titularidade da equipe, mesmo com 19 anos de idade. Rápido e habilidoso, atraiu olhares de clubes europeus e chegou a ser chamado de insubstituível pelo técnico Paulo César Carpegiani. Com mais tempo em campo, o William conseguiu anotar seus primeiros gols no clube, no empate entre 2-2 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. A revelação alvinegra marcou seus únicos 2 tentos pelo Timão. Porém, o Corinthians estava em péssima situação no campeonato e viu uma crise interna, então o William foi negociado para o Shakhtar na Ucrânia em agosto de 2007. Na ocasião, a venda foi a mais cara de um jogador revelado pelo Corinthians, 19 milhões de dólares, cerca de 38 milhões na época. Ao todo, foram 41 partidas, 2 gols e 2 assistências na primeira passagem. Sem o meia, o Timão acabou sendo rebaixado pela primeira vez em sua história no final do ano. Muitos dizem que se o William tivesse ficado, o Corinthians não teria sido rebaixado naquele ano. Na Europa, o William conquistou 18 títulos, entre eles 2 campeonatos ingleses e 2 Ligas Europa. A cria do Terrão também é o brasileiro com o maior número de partidas na Premier League. Foram 259 jogos, 38 gols e 38 assistências. Corinthians, dá pra vender mais caro, não é? Acredito que aqui muitos não sabem disso, mas Deco também foi um jogador da base do Corinthians e saiu muito cedo. Porém, Deco começou jogando nos times de sua cidade, São Bernardo do Campo, e logo foi descoberto pelo Nacional, onde fez a base. Porém, em 1996, ele foi contratado por um grupo de empresários que comandava as categorias de base do time da Barra Funda e também tinha acordos com o Corinthians e acabou indo para o Timão. Apesar de novo e ser o principal jogador da equipe sub-20, Deco acabou sendo utilizado no time profissional do Alvinegro. Como o Corinthians estava mal no Brasileirão de 1996, começou a mudar muito a equipe e foi aí que o meia teve a chance de jogar as suas 2 primeiras partidas como profissional. Em 1997, a expectativa de Deco era grande, porém, como ainda tinha idade sub-20, ele desceu para o time para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e acabou perdendo a final. Existia uma grande expectativa, de quando ele fosse profissional, e ao voltar ao elenco, Deco não teve as chances que esperava. Não ia sequer para o banco de reservas, acredita? Então os empresários do atleta não gostaram e levaram ele para Alagoas, colocando o seu passe ligado ao Corinthians local, e foi emprestado ao CSA, onde se destacou ao lado de Adriano Gabiru e conquistou o alagoano daquele ano, onde acabou sendo vendido para a Europa. Talvez se o Corinthians tivesse dado mais chances para Deco, viria uma boa grana, não é? Agora, quando o assunto é sair cedo, não dá para esquecer de Everton Ribeiro, né? Sim, o jogador que jogou muito no Cruzeiro e virou ídolo do Flamengo e teve passagem pelo Timão. Everton Ribeiro começou sua carreira nas categorias de base do Corinthians, como lateral esquerdo. Sério, cara. Sim, parece loucura, mas ele começou como lateral esquerdo. E foi um dos destaques da equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007. Muito ágil e habilidoso, Everton chamou a atenção com dribles rápidos e boa finalização de fora da área. O técnico Paulo César Carpegiani promoveu o jovem jogador para a equipe profissional, onde estreou em abril de 2007, contra o América Mineiro. Pouco aproveitado, foi emprestado para São Caetano em 2008. Na equipe do interior, trocou de posição e se tornou meio-campista. Seu futebol se destacou ainda mais e chegou a integrar a seleção brasileira campeã do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 em 2009. Então, ele voltou para o Corinthians, em que em fevereiro de 2011, após apenas 9 jogos com a camisa do Corinthians, Everton Ribeiro foi vendido para o Coritiba por apenas 1,5 milhões, que em 2013 vendeu para o Cruzeiro, onde explodiu no futebol.
Ou seja, se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de paciência com o Everton Ribeiro, talvez tivesse escolhido mais frutos, né? Agora esse cara está realmente explodindo no Arsenal e sendo convocado frequentemente para a seleção brasileira. Gabriel Martinelli é um dos destaques de um dos maiores campeonatos do mundo. O jogador é grande destaque do Arsenal, atual vice-campeão inglês. Mas o que poucos sabem é que ele jogou pela base do Corinthians. O jogador defendeu o timão entre os 11 e 13 anos de idade, deixando a equipe alvinegra após o período por conta de mudanças da sua família para a cidade de Itu, no interior de São Paulo. Com a camisa corintiana, o jogador marcou 73 gols em 139 jogos e era tido como uma das maiores joias. Mas a distância de São Paulo e Itu atrapalhou a continuidade da então revelação da equipe alvinegra. Com a mudança para Itu, Martinelli se transferiu para o Ituano, onde fez o restante da formação e se profissionalizou em 2018. Quando completou 18 anos. Em 2019, o jogador se transferiu para o Arsenal, rendendo ao Galo Altaneiro algo em torno de 30 milhões. Ou seja, tá aí um valor que poderia ter rendido aos cofres do Corinthians, né? Mas acabou indo para o Ituano. Com certeza, há mais jogadores na história do Corinthians que poderiam ser vendidos por um valor maior se não tivesse saído tão jovens do time, né? Acabaram saindo cedo demais. Se você lembra de algum, deixa nos comentários e não esquece de deixar um curtir no vídeo e se inscrever no canal para nunca mais perder um novo conteúdo. Até a próxima!